Zico é contra o estádio do Flamengo? Eu vou trazer aqui comentários do Galo, do nosso eterno ídolo, o maior da história do Flamengo, e vou trazer também a minha opinião sobre as declarações do Zico ao canal do Metrópolis. E vou trazer também novidades sobre o novo estádio do Flamengo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Se é a primeira vez que você está neste canal, convido você a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like e deixe o seu comentário, que é sempre muito importante aqui para o engajamento do nosso canal. Compartilhe este vídeo. Lembrando que sobre esse tema, estádio do Flamengo, nós temos uma playlist com praticamente 200 vídeos e você pode aí maratonar, acompanhar aqui no nosso canal, tá bom? Bom, tô falando com você e tô reposicionando aqui a nossa ring light. Galera, deixa eu trazer aqui uma declaração do Zico, do Galo, que foi perguntado no finalzinho de um vídeo que eu assisti ontem aqui no YouTube. Ele é perguntado sobre o novo estádio do Flamengo, o que ele acha sobre o estádio. Automaticamente ali, ele estava meio que na defensiva, porque a gente sente que o Galo está meio aborrecido com a atual diretoria do Flamengo. E no momento que ele é perguntado, ele faz assim: vamos esperar, porque as pessoas que estão tocando essa questão do estádio do Flamengo, nesse momento, eles não têm a minha credibilidade. Isso foi forte, tá? Mas até aí tudo bem. Ele não apoiar o Landim, ele não apoiar o Dunche. Há quem diga, inclusive, que ele está apoiando o BAP para presidente. Até aí tudo bem. Ele tem as suas convicções. Ele pode estar aborrecido com a atual diretoria, a ponto, inclusive, de dizer que essa atual diretoria não tem a sua credibilidade. Ele dizer que não acredita nessa questão do estádio até ele estar pronto, apesar de que a gente tem todas as evidências de que está caminhando, né? A gente tem a compra do terreno, já temos a posse do terreno praticamente, está tudo aí caminhando para o Flamengo construir o seu estádio. Assim, nós vivemos num país democrático. Ele pode não gostar da atual diretoria, ele pode não estar apoiando a atual diretoria, mas a partir do momento que ele continua falando e diz que o estádio é muito bom para o torcedor do Flamengo, mas ruim para o Rio de Janeiro, aí o que acontece? Se ele tivesse falado: olha, eu não confio nessa diretoria, eu até tenho minhas dúvidas com respeito ao estádio, vamos esperar se realmente vai virar realidade, essa atual diretoria não tem a minha credibilidade, eu tenho as minhas convicções. Ele poderia até falar: estou apoiando um outro candidato, né? Estou muito aborrecido com a atual diretoria. Até aí tudo bem, né? O Galo ter as suas convicções e ter as suas escolhas. Mas uma coisa é dizer isso, outra coisa é dizer que o estádio do Flamengo é bom para o Flamengo, mas ruim para o Rio, por proximidade a São Januário, por achar que aquela localidade ali não vai ser muito legal, porque teremos 3 estádios no Rio de Janeiro. Aí ele não está olhando como rubro-negro. Aí é que está. Aí ele não está vendo o Flamengo. Esquece o Landim, o estádio não será do Landim, o estádio não será do BAP, o estádio não será do Maurício Gomes de Matos, o estádio não será, né, vamos dizer aí, quem mais está candidato? Valim. O estádio não será do Dunche, não será do Delair do Brosk. O estádio será do Flamengo, Zico. Há quantos anos a gente sofre com piadinhas dos adversários dizendo que o Flamengo não tem casa? O Maracanã, templo do futebol mundial,
Maracanã, com a história do Flamengo, praticamente se funda. O Flamengo tem uma história riquíssima no Maracanã, isso jamais será apagado. Mas, Zico, Maracanã não é do Flamengo. O Maracanã nunca será do Flamengo. Haja vista todas as sacanagens que já fizeram com o Flamengo no Maracanã. Desculpa a expressão, galera. Ninguém olha ao lado do Flamengo, não. Eu acho que quem deveria hoje ser o único dono realmente do Maracanã seria o Flamengo. Ele até fala, o Botafogo, por exemplo, não tem estádio, mas ele está lá. Ele tem hoje a concessão do Nilton Santos, que foi cedida a ele, né? Querendo dizer que o Flamengo hoje tem um Maracanã, mas não tem. O Flamengo nunca vai poder pintar nas cores do Flamengo, fazer do jeito que ele quer, fazer mudanças no estádio. Tem que ficar pagando canapés para o governo, entendeu? Para os políticos. Tem que ficar cedendo um monte de regalias. Não é deles, nunca será dele. Divide com o Fluminense. Não pode pintar, não pode fazer mudanças que não seja de acordo com o que eles querem, não com o que o Flamengo quer. Então o Flamengo vai continuar sendo um inquilino no Maracanã. O Flamengo está alugando. Essa é a realidade, galera. O Flamengo está alugando o Maracanã, nunca será do clube. Por isso que o Flamengo está caminhando e caminhando certamente, está caminhando de forma corretamente na busca de ter o seu estádio. E acabar de vez com essa piada. Um clube do tamanho do Flamengo, o clube mais rico da América Latina, não ter o seu estádio, vai mudar o patamar do Flamengo. E isso será benéfico para o Rio de Janeiro, sim, porque vai abrir de emprego. Vai melhorar a estrutura do clube, mas também vai ser importante para o Rio de Janeiro, com geração de emprego. Mais um ponto turístico importante. Você acha que o Zico, quando o estádio não ficar pronto, você acha que o Zico não vai estar no Maracanã? Eu acredito até, galera, que no calor da emoção, ele pode ter falado aquilo. Mas eu acredito que depois ele deve ter pensado, que besteira que eu falei, de dizer que não vai ser bom para o Rio. Porque ele, dessa forma, ele mostra para o torcedor que ele está sendo, né, contra o estádio do Flamengo. E sendo contra o estádio, que é hoje o maior desejo da nação, o maior desejo do próprio clube, é ter o seu estádio, ele vai contra a própria torcida, ele vai contra o próprio Flamengo. E como que o Zico iria contra o clube que o revelou, que o colocou para o cenário mundial? Ele ganhou tudo com o Flamengo. Ele sempre diz que o Flamengo é a casa dele, ele ama o Flamengo. Então, ele mostrou para o torcedor e ficou, sabe, ficou nas entrelinhas ali, a forma que ele falou, ficou para a opinião pública e para o próprio torcedor de que ele está indo contra o Flamengo. Então, Zico, vamos separar. Uma coisa é você ser contra essa diretoria, ter as suas convicções políticas e estar apoiando, por exemplo, um outro candidato, um candidato da oposição. Mas a partir do momento que você diz que o estádio do Flamengo é bom para a torcida, mas ruim para o Rio, você vai contra o próprio Flamengo. E eu acredito que ele ainda vai repensar nisso, ele ainda vai dar uma outra entrevista dizendo que não foi bem assim, que interpretaram mal ali as declarações dele. Mas, galera, eu precisava vir aqui falar isso. O Flamengo ter hoje o seu estádio vai alçar o clube ao patamar dos maiores clubes do mundo que sempre tiveram seu estádio. Se você olhar os maiores clubes do mundo hoje, tem o seu próprio estádio, e a melhor coisa para um clube, porque você vai conseguir maiores receitas, você vai poder não somente ter as receitas de bilheteria, como os outros atrativos e outros serviços que o próprio estádio vai oferecer ao clube, que o valor vai ser somente do Flamengo. O Flamengo não terá que dividir com outro clube, não terá que dividir com o governo, não terá que dividir com ninguém, porque o estádio será dele. O Flamengo está pagando o terreno do Flamengo, o terreno do gasômetro, com o seu próprio dinheiro, tá? Ninguém está comprando para o Flamengo ou doando o terreno para o Flamengo construir o seu estádio.
Ao contrário do que aconteceu com clubes de São Paulo que ganharam terreno para construir o estádio, tá, galera? Não vou dizer o nome aqui, mas todo mundo sabe. Tem aí, inclusive, clubes do próprio Rio de Janeiro que vão ser beneficiados ganhando terreno para construir CT. Lembrando que o Flamengo não ganhou terreno para construir CT. De certa forma ganhou, mas assim, foi um dirigente do Flamengo importante, o Jorge Elal, que na época da venda, se não me falha a memória, do Júnior Capacete, do nosso eterno lateral, com a venda do Júnior, comprou o terreno. Comprou o terreno para o Flamengo. Ele que foi presidente do clube, inclusive, se eu não estiver enganado. Mas assim, não teve doação de prefeitura, não teve doação do poder público, não teve nada disso. Então hoje o Flamengo tem o seu CT e vai em busca do seu estádio. É o que falta para um clube tão importante como o Flamengo. De não ter que depender de Maracanã, nem depender de governo, nem depender de ajuda de ninguém. O Flamengo vai alçar ao patamar de um dos maiores clubes do mundo, que pra gente já é um dos maiores clubes do mundo. Mas falta a esse clube tão poderoso, economicamente falando principalmente, não ter o seu estádio próprio. Então eu acredito que foi uma resposta ali um tanto infeliz, eu acho que até no calor do momento, viu, galera? Não vamos sair também agora xingando o Zico, criticando, o Zico tá velho, tá falando besteira, não sei o quê. Não é isso. Vamos continuar respeitando. O Zico sempre será o nosso maior ídolo. O Zico sempre estará na maior prateleira, uma prateleira intocável. Ninguém vai chegar ao patamar do Zico no nosso coração, na história do Flamengo, como o maior ídolo da nação. Zico é Zico, sabe? É o Deus da nação. Ele está alçado a um patamar inalcançável. Ninguém vai chegar à prateleira do Zico. Ele é o número 1 e sempre será. Mas agora ele errou, né? E nós, como torcedores do Flamengo, influenciadores do Mengão aqui no YouTube, cabe a nós também, né, comentar e ser contra uma declaração do Zico, né? Porque ele é o nosso maior ídolo, que a gente também tem que concordar com tudo que ele fala. E naquele momento ali, eu acredito até que no calor do momento, da emoção, até do aborrecimento dele, ele está muito desgastado, a gente percebe nas palavras que ele está muito descontente com a atual diretoria. Mas você dizer que será ruim para o Rio, você está praticamente dizendo que é contra o estádio do Flamengo. Ele fala da história do clube, o clube nunca precisou de estádio, né? O Flamengo joga em qualquer lugar, mas assim, isso é legal? Você tem um clube que depende de outros estados, joga em qualquer lugar, lota qualquer estádio, maravilha, é o tamanho da torcida. Mas será que isso é legal? Se você olhar agora pelo ponto de vista do clube, um clube que, até pejorativamente falando, fica feio para um clube do tamanho do Flamengo ter que depender de outros estádios, jogar em qualquer lugar, sabe? Soa assim, tá jogado. Não tem uma casa, não tem um estádio. E esquece, uma coisa que a gente vive falando aqui, a gente prega, e quem acompanha o meu canal há muito tempo, eu vivo dizendo e repetindo sempre. Galera, esquece, Maracanã não é do Flamengo e nem nunca será do Flamengo. Só é no nosso imaginário, sabe? Pela riquíssima história que o Flamengo tem lá no Maracanã. Então, é isso. Eu acredito que o Zico ainda vai vir a público esclarecer esse comentário dele. Eu acredito que ele é muito a favor. Ele até fala, né? Olha, isso é bom para a torcida, mas assim, para o Rio não vai ser. Então a forma que ele falou é como se ele fosse contra. E se ele estiver até apoiando o BAP, como dizem por aí que ele está, eu não tenho essa certeza, mas por comentários que a gente ouve aqui, eu até ouvi lá o Paparazzo, o Gustavo dizendo, eles falaram lá que o Zico está apoiando o BAP, mas se ele está apoiando o BAP, por informações que nós temos, o BAP até um certo ponto, ele era meio que contra o estádio, né? Eu acredito que depois que ele foi contra a nação,
é como se fosse um tiro no pé. Eu até falei isso aqui, que ele estava dando um tiro no pé sendo contra o estádio do Flamengo. Ele começou a mudar os seus discursos, dizendo que agora ele é a favor do estádio do Flamengo. Ele só é contra alguns pormenores ali, ele vai fazer um pouco diferente, em termos até mesmo de como conseguir valores para construir o estádio. Ele disse que, inclusive, ele afirma que o Flamengo precisa chegar a 2 bilhões e meio de receita anual para poder, né, pagar o estádio. Então ele tem uma outra visão de como conseguir valores para construir o estádio, mas ele não é contra. E quando o Zico diz que é ruim para o Rio, ele está praticamente também, né, deixando ali o candidato que ele está apoiando em maus lençóis. Ele tem até que rever essas convicções dele. Mas eu acho que o Zico, no calor do momento ali, atropelou um pouquinho o processo. Eu acho até que ele vai vir a público depois dar uma outra declaração sobre isso, diante dessa repercussão, diante da torcida. Mas é isso, Zico estará sempre, para sempre, em nossos corações, sendo o nosso maior ídolo. Isso nunca vai mudar. Zico, nós te amamos. Mas seria legal você dar uma outra declaração, né? Fazer um outro vídeo aí para explicar melhor tudo isso. Vamos em busca do nosso estádio, o sonho da nação. O Flamengo não pode mais ficar sem ter o seu estádio e estamos muito próximos disso. E em breve eu vou trazer um vídeo muito importante aqui, porque tá para iniciar esse sonho agora, né, com a posse do terreno. Nós teremos já o início da preparação ali do terreno para construir o estádio e você vai acompanhar toda essa construção, inclusive o passo a passo aqui no nosso canal, tá bom? É isso, galera. Um abraço. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão e até a próxima.